Saudações, queridos e queridas! Está no ar mais um Hinamaru, seleção japonesa com todas as novidades e informações da melhor seleção da Ásia. Aqui você ouvinte fica por dentro de tudo o que rola no mundo da JFA. Como sempre, vocês estarão em companhia de Elias Fallers, Barbudinho, alegria na apresentação, comentários dele, a lenda, o mito, o tudo de bom, Mr. Thiago Cruz, que está mais faceiro que pinto no lixo, né, Thiagão? Tudo bem com você, meu irmãozinho? Salve, salve, Elias. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos queridos ouvintes do canal Hinamaru. Aconteceu, né, o que poucos acreditavam e eu era um desses que não acreditava, né? Essa rodada perfeita com 2 vitórias da seleção japonesa e tiramos pelo menos 2 quilos, né, de preocupação das costas. Uma rodada praticamente 2 toneladas. 2 toneladas, né? 2 toneladas era muito peso, muita preocupação. Então, coisa tudo certo. Então, sim, estou feliz e faceiro. E agora um pouco mais tranquilo aí para essa reta final das eliminatórias 2022. Eu avisei, hein? Eu avisei pra você que ia ganhar. Eu avisei que ia ganhar. Eu não acreditei no Moriaço, que me calou nesse segundo jogo aí contra a Arábia Saudita. Chupa, Thiagão. O Japão venceu seus 2 confrontos, venceu e convenceu, jogando muita bola, principalmente contra a dona Arábia Saudita. Japão venceu por 2-0 a China no primeiro jogo e no segundo jogo também por 2-0 venceu a seleção da Arábia Saudita. Na primeira partida diante dos chineses, esse 2-0 ficou muito barato, né? Mais uma vez, apesar da vitória bonita, uma vitória segura, a China mais uma vez completamente anulada, né? Não fez nada no jogo. Mais um confronto de Japão e China que a China não atacou. Coitadinho do Gonda lá, podia até ter imitado o Marcos naquela partida da Libertadores, que ele pegou um cafezinho, tomou dentro de campo, né? O Gonda podia ter tomado o cafezinho dele também, porque a China realmente não ameaçou. Nesse jogo em si, a formação que entrou em campo o Japão foi com Gonda, Hiroki Sakai, Itakura, Taniguchi e Nagatomo. Tivemos uma defesa diferente aí porque Yoshida e o Tomiyasu estavam machucados, né, Tiagão? Então tivemos que improvisar as reservas. O Ataru Endo, Junya Ito, que falaremos muito dele daqui a pouco, a Otanaka, Morita, Minamino e Osako. Entraram aí na etapa final o Haraguchi, o Daisen Maeda, Kubinho, o Yuta Nakayama e o Doan, né? Os gols foram no primeiro tempo, o Osako aí convertendo de pênalti e o nosso querido iluminado, o cara que vencendo na segunda fase, inclusive tem calado a minha boca, né? Queimado aí minha língua com o Junya Ito iluminado fazendo seu golzinho, dando os números finais. Poderia ter sido uma goleada ainda maior porque o Osako perdeu alguns golzinhos, né, Tiagão? Mas assim, tá bom, o problema é um saldo, né? Que nesse momento a Austrália, a gente vai falar disso daqui a pouco, a Austrália tem um saldo maior que o do Japão, apesar de estar com uma pontuação atrás, né? Um pouquinho atrás ali, mas o saldo de gols é importante nos critérios de desempates aí para a classificação da Copa. Mas é aquela velha história, o Japão jogou bem, convenceu, só que mais uma vez perdeu muitos gols, né? É uma coisa que eu queria falar para você nessa partida, nos dois, né, que a gente vai falar daqui a pouco, é que pelo jeito o Kubinho tá dançando nessa seleção, né? Ele que acabou se machucando da última vez, perdeu a vaga, né? Não foi convocado. E agora que foi convocado, na primeira partida entrou na etapa final, no segundo jogo não atuou, né? A gente vai falar do Kubinho daqui a pouco também, Tiagão. E essa China, hein? Rapaz do céu. O Li Zhaopeng conseguiu piorar o que já tava ruim, né? Pelo jeito... Só servia pra bater falta na Copa de 2002. Cara, eu vou ser bem sincero pra você, eu nem sabia, tá? Isso me passou muito despercebido por mim, que foi a saída do Litier, né? Eu nem imaginava que ele saia. Assim, até porque trocar o treinador, né, no meio, né, das eliminatórias é muito também tirar o carro também, né? Literalmente, eu acho que nem a China mais acreditava, né, nos resultados. Futebol chinês vivendo um período aí, né, inacreditável, né, de coisas ruins. E até teve agora no segundo jogo, né, jogador que... eu acho que foi o jogo contra o Japão mesmo. Que até saiu na internet aí que os jogadores brasileiros, um deles, eu acho que foi o Boi Bandido lá, tal, não sei o primeiro nome dele, esqueci agora, que ele acabou ficando no aeroporto, aí ele teve que ficar esperando, então tipo, teve uns erros de logística, assim, dos jogadores com a equipe, assim, olha,
uma verdadeira várzea, cara. O futebol chinês realmente... Foi o Alan, né? O Alan que foi esquecido. Foi o Alan? Ah, tá. Então pensei que tinha sido outro. E, cara, realmente... E também a China chegou também toda desfalcada, né? O Alan no banco, né? Os outros 2 jogadores lá que são normalmente titulares, os outros 2 brasileiros também, o Boi Bandido e tem mais um, o Elkson, é isso? Não, se não me engano, não tô contando de maluco? O Elkson que foi assinar com o Botafogo, isso. Né? Ele acabou desfalcando. Acabou desfalcando, acho que se não me engano, teve um que pegou Covid, algumas informações que apareceram assim, independentemente quais são, né? Porque as informações às vezes são meio deslocadas, a seleção da China acabou chegando toda desfalcada pro jogo, ainda todo esse problema ainda aí com o Alan, troca de treinador, então realmente a China, uma verdadeira bagunça. O que pro futebol japonês, né, a gente não tem nada a ver com isso. Mas foi um jogo bem ruim, assim, mais um jogo, né, bem ruim de assistir em relação ao futebol chinês. Assim como o primeiro também foi péssimo também nas primeiras rodadas. E só deu o Japão já, 63% de posse de bola, 16 tentativas de chute a gol e apenas 6 finalizações corretas, né? Então o Japão aí teve 10 chances, né, chutadas ao vento. Né, essa finalização do Japão precisa melhorar bastante, e quando o problema não é a finalização, é sempre o último toque, né? Então a seleção jogou bem, até porque o adversário proveu muito da facilidade, né, para o Japão poder atacar como quis, então praticamente foi um jogo treino, né, para a seleção japonesa, que não teve dificuldade nenhuma. Uma coisa que é muito engraçada, né, Elias, e para você ver, né, a gente está em 2022 e certas coisas é difícil, né, de entender, né? É muito maluco como você vê em 3 sites diferentes, e 3 sites diferentes dão uma escalação da seleção japonesa, e isso é muito tradicional, né? Ninguém sabe muito bem qual que é a ideia do técnico japonês para escalar o Japão, né? Muitos lugares colocam aí no 4-1-4-1, e aí você vê na televisão japonesa eles colocam um 4-3-3, né? Então as informações assim, sobre o futebol asiático às vezes falta um pouco de um pouco de mais assertividade, né? O Japão não jogou, né, num 4-1-4-1 contra a China, foi um 4-3-3 do começo ao fim, muita pressão ali, e o trio ofensivo me agradou, né? E eu sempre falo, né, do trio ofensivo japonês, que hoje é Minamino, Ito e Osako, normalmente o personagem que mais talvez deixa um pouco a desejar é o próprio Minamino, né? Isso é muito maluco, né? O Osako fez o seu gol de pênalti, perdeu uma carreira de gols, melhorou alguns aspectos dessa formação, né, de centroavante no segundo jogo, mas nesse jogo, quando o Japão não tinha muita dificuldade, o Japão jogou aí da melhor maneira possível, né? E ainda, Elias, por mais que o Japão tenha jogado uma facilidade, o que espanou na internet de críticas ao Nagatomo foi um negócio assim que eu fiquei assustado, assim. O pessoal falando que o Nagatomo fazendo corpo mole, que ele era muito lerdo, que quase tomou bola nas costas do jogador chinês. Então, assim, encontraram alguém nesse elenco, né, dessa rodada das eliminatórias para ser o Cristo, né? E foi o Nagatomo, que acabou aí tendo uma enxurrada aí de palavras negativas perante a ele na seleção, falando que ele já não deveria mais ser mais convocado, né, que tá aí outros jogadores para ser utilizados como titulares, como Nakayama, entre outros. Então, realmente não dá para agradar a todos, né? Então, essa foi uma vitória fácil, né, que o Japão jogou melhor, mas mesmo assim ainda não agradou 100% aí da mídia esportiva japonesa, que é bem chata ao trabalho do Moriyasu. Com razão, na maioria das vezes. Com razão. Na verdade, eu vejo mais, assim, o Japão como um 4-5-1, Thiagão, porque o Junei Ito e o Minamino, eles jogam como segundo atacante, mas eles são um pouco mais recuados que o Osako, né? Não é igual aquele 4-3-3 que era utilizado na Copa de 98 pelo Okada. Não. Eu acho que aquele 4-3-3 não existe mais, né? Eu acho que aquele 4-3-3 nenhum time mais utiliza, né? Então, dos três na mesma linha, assim, né? Com a pressão total 100%, eu acho que nem daria certo mais, né? Infelizmente. Então... Mas vai de cada um, né? Vai 4-1, 4-1, 4-5-1, 4-3-3. Eu puxo aqui no Hinomaru e em todos os lugares que eu posso falar sobre futebol, esse esquema de tática, é uma coisa que eu gosto, mas eu admito que tática de futebol é um assunto muito chato. É muito chato, cada vez mais cheio de minúcias, né? Hoje utilizam outros termos aí, o box to box, né? As linhas altas, um monte de coisa assim. Eu acho
divertidíssimo pra brincar ali no meu Futebol Manager, né? Que hoje em dia é o que sobrou pra gente, já que o PES morreu, né? Então aí no Futebol Manager é muito legal você ficar vendo essas táticas e tudo mais, assim, mas na vida real, dificilmente o jogador ele vai ficar ali preso na tática. Até o japonês que já foi muito taxado como obediente tática, um time muito obediente taticamente, o cara não tá o tempo todo ali, até que tantas vezes é muito normal você ter uma bagunça ali de 5, 6 jogadores no mesmo lance, algumas coisas. É claro, não é o ideal acontecer esse tipo de coisa, né? Mas ainda assim acontece, até porque o jogador não vai ficar preso a essa tática. Mas como você falou, independentemente se é o 4-5-1, se é o 4-3-3, que tem essas variações o jogo todo, né? A formação hoje em dia no futebol ela é bem maleável, né? Os times jogam em várias formações, então eles treinam para isso. E pelo menos, Elias, a gente está vendo na seleção do Moriaço, né? Que ele tem pelo menos uma variação tática, ele quer que a equipe ataque de um jeito, quer que a equipe defenda de um jeito, e isso tá acontecendo, tá funcionando. Então, pelo menos, é um ponto positivo aí pro trabalho dele. Uhum. E tanto o Moriaço quanto o Zico, eles têm, né, um ponto em comum, que é essa convocação de jogadores diversificados, jogadores polivalentes, né, que podem atuar ali em várias posições durante a partida, né. Então, é uma característica dessa seleção do Moriaço que nós víamos na época do Okada, nós vimos na época do Zico, principalmente, né, que ele usava muito, mas que acabou morrendo ali na seleção do Zaccheroni e nas posteriores, né, até chegar no Halil Rodic, que jogava com os jogadores mais obedientes em tática, né, jogando apenas uma função ali, e com o nosso querido Nishino também, que não dava tanta liberdade. E o Moriaço resgatou essa polivalência aí da seleção japonesa, que nós sabíamos desse talento, né, dos jogadores, e parece que agora finalmente tá desabrochando essa flor aí que tava dura de abrir, né, no começo dessa fase final aí. Pois é, toda essa nova geração parece que tava muito intrínseco a algumas coisas, deixando outras de lado, né? Então parece que aos poucos, né, essa molecada nova, né, tá aparecendo. E só para não esquecer esse assunto que você puxou, que é muito importante, que é esse Takefusa Kubo aí como reserva, né? E acredito, Elias, que é mais do que justo, né? O Kubo não em nenhum momento ainda apareceu como um jogador para ser titular da seleção, para bater no peito e falar essa camisa é minha, a partir de agora eu sou esse cara. Tanto que nós estamos já ao quê? Já considerando o Japão quase na Copa do Mundo, a gente está aí há praticamente 9 meses, um pouquinho mais de 9 meses talvez, da Copa do Mundo, 9, 10 meses? 10, né? Começa dia 21 de novembro, então, né? Um pouquinho mais de 10 meses aí. E a gente tá o que, Elias? A gente tá com o Geki Haraguchi na seleção como reserva, entendeu? Então, o Moriaço, ele já tem a sua equipe formada, ele já tem a sua ideia de tática, ele já tem os jogadores ali que são os jogadores fechados com o esquema dele, com o trabalho dele, e infelizmente alguém vai acabar rodando, né? E hoje eu vejo o Doan, né, que volta de lesão e volta agora para a seleção, o Takefusa Kubo lutando para conseguir uma vaga, porque Minamino, Haraguchi, Ito, esses caras, Osako, já dominaram completamente o espaço ali, né? E principalmente o Ito, né? O Ito, ele era um jogador muito criticado até por mim, né? Eu criticava bastante ele, mas ele foi lá, foi construindo, aproveitando as oportunidades, cresceu e tem sido o principal jogador dessa seleção na fase final, porque em tudo que é jogo ele tá metendo gol, né, Tiagão? Então não tem nem o que falar, é um cara que conquistou seu espaço e tem o seu valor aí, tá garantidaço na Copa, sim, né? Sim, e já tem contrato praticamente feito, né, com equipe nova, né, e tudo mais lá, né, então tá correndo atrás, tá fazendo a dele, provavelmente ele não vai ficar tanto tempo assim na Bélgica, né, então alguém que ainda aproveite e utilize ele da melhor maneira possível, porque ele não vai ficar, assim, após a Copa do Mundo, Junhaito provavelmente nem encerre seu contrato ali. Mas esses são de jogadores, vamos deixar um pouco mais no final do programa, porque tem muita coisa para falar sobre os jogadores, né? Mas assim, sobre o Japão e China, acho que é isso, né? A China covardemente jogando as suas partidas, não conseguindo jogar, né? E a China acabou protagonizando um papelão, né, na última rodada depois desse, né, que é perder para o Vietnã, que depois a gente vai poder assuntar um pouco isso, mas sobre o Japão e China foi basicamente isso. Acho bem interessante, só para pontuar, que pelo menos o Maeda tá entrando em todos os jogos, né?
da seleção agora, tá ganhando espaço. Então, assim, o Osako, ele é o titular pela experiência dele, mas se em qualquer momento durante essa temporada 2021-2022 acontecer alguma coisa com o Osako, perca de rendimento, alguma coisa no Vissel Kobe, com certeza o Maeda vai ser o titular no Japão na Copa do Mundo. E o Furuhashi. E o Furuhashi, que tem um detalhe, né? A gente espera muito que o Furuhashi não perca a temporada inteira, né? Porque ainda não tem muitas ideias da lesão dele, que pode ser que ele perca praticamente a metade da temporada, né? Ou seja, a metade final da temporada na Escócia, né? Devido a essa lesão que ele teve na perna e tal, mas eu espero realmente que não seja tudo isso, porque a gente precisa do Furuhashi nessa seleção, com certeza. Exato, né? Tiagão, e o Japão aproveitando essa queda de rendimento da Arábia Saudita, venceu a segunda partida por 2-0. Lembrando que a Arábia Saudita venceu a trancos e barrancos a seleção de Oman na 7ª rodada. Só venceu por uma falha bizonha do goleiro de Oman ali, que também voltou a falhar bizonhamente no jogo da Austrália, que a gente vai falar daqui a pouco, né, após o término do jogo do Japão. A Arábia Saudita, que entrou desconcentrado no jogo, não ameaçou direito, né, teve poucos chutes, poucas oportunidades, não teve aquela massa ofensiva que vinha desenvolvendo diante de seus adversários, até contra a seleção de Oman, né, não teve aí todo esse vigor que estava tendo nas primeiras rodadas, né, Thiagão? O Japão soube aproveitar disso e venceu por 2-0, né? Entrou em campo com Gonda, Hiroki Sakai, Itakura Taniguchi, Nagatomo, Wataru Endo, Junya Ito, Altanaka, Morita Minamino e Osako, né? Entraram na etapa final Asano Yuta Nakayama, Maedinha de novo e Haraguchi, né? Entrando de novo na etapa final. O primeiro gol do Japão saiu na etapa inicial, trancos e barrancos, né? Chegou o Minamino ali num gol chorado, fez o golzinho do Japão. E na etapa final, nosso querido Junya Ito, iluminado, o principal jogador do Japão, e na etapa final das eliminatórias fez um golaço, né? Marcando 2-0, vitória japonesa. Poderia até ter saído mais gols, né, do Japão nessa partida, assim como contra a seleção chinesa. Acabou por desperdiçar, né, algumas oportunidades, mas esses 6 pontos vieram e o time pôde respirar tranquilo aí, e até mesmo com empate, né, e dependendo dos outros resultados, já está garantido na Copa, né, mas é importante aí vencer os seus 2 últimos compromissos. Mas missão cumprida, cabeça erguida, o Japão vem fazendo um retorno aí, por enquanto, impecável, né, Thiago? Com certeza. Nesse jogo, né, como você falou, a seleção da Arábia Saudita entrou até mais devagar do que imaginava, né? Pensava que eles iam com mais pressão ainda, né? Até porque se vencesse já estava na Copa, né? Tá, uma vitória da classificação. Até acho que essa derrota ela é muito mais moral, né, para a seleção da Arábia Saudita, que assim tá dentro de campo tá dando um show, né, e fora de campo a sua torcida tá dando um show de negatividade, né? Show de horrores, show de horrores, né? Porque, bem, foi aquela bagunça com o Yoshida lá no primeiro jogo que venceram, né? Que também foi um pouco besteira também do Yoshida também esquentar a cabeça com isso, de ir lá debater, tal. E agora, com a derrota aí, apareceu no Twitter, tal, até o Thiago Bom Tempo colocou isso nas últimas horas, que teve uma enxurrada ali de comentários racistas mesmo, né? Caras colocando emotion de coisas que obviamente são negativas, né, se você entender o contexto e tal. Eu não vou ficar replicando aqui porque não precisa nem comentar, né? Coisas muito erradas ali e tal. Então, tipo assim, você mostra que a seleção é muito boa em campo, mas o torcedor, infelizmente, ele é babaca em qualquer lugar do mundo, assim como também tem muito torcedor japonês com muita besteira também. O futebol japonês não é odiado em alguns lugares à toa, né? Então, infelizmente, aonde tem público, tem gente fazendo merda, né? Então, e a Arábia Saudita é um rival histórico, sim, assim, do Japão, né? Tem muita história envolvida. A Arábia é um time que sempre acaba apanhando pro Japão. Raras as vezes que a Arábia Saudita se dá bem em cima, né? Como aconteceu naquele trágico jogo de 2007, que até hoje eu fico chorando, né? Não, porque você então, é um adversário. Eles têm raiva mesmo. É um adversário histórico que durante muitos anos morreu, né? Isso é muito louco porque nos últimos anos a gente quase não vinha falando tanto de Arábia Saudita, né? Surgiu muito o Irã, né? Teve lá a ascensão também, né?
da Austrália que melhorou bastante, agora voltou a piorar, a Coreia do Sul voltou a jogar bem, apareceu o Irã, e aí... Até a Coreia do Norte, né, teve exatamente, a Coreia do Norte chegando em Copa do Mundo, e a gente meio que esqueceu um pouco, assim, a Arábia Saudita, e agora voltou, né, esse novo treinador aí, o francês, né, o Werner Renard aí, ele, um cara bem honesto, assim, eu vi as redes sociais dele e tudo mais, ele falando sobre futebol, um cara inteligente, sabe, pra frente, assim, tem ideias boas, então tende a melhorar muito, né, o futebol da Arábia Saudita, que praticamente está na Copa do Mundo, né, então isso não tem muita dificuldade. No jogo em si, Elias, como a gente falou, gostei muito da partida do Ataruendo, né, o primeiro gol foi basicamente ali, surgiu a oportunidade devida ali, um desarme dele, a seleção teve uma coisa bem interessante que foi diferente quando jogou contra a China, que a China não conseguia jogar de maneira nenhuma, o Japão pressionou o tempo todo. Nesse jogo a Arábia Saudita ficou mais com a bola, né, o Japão deixou mais a bola com o adversário, jogou um futebol um pouco mais ali retroativo, esperando o ataque, né, um ataque muito desorganizado da Arábia Saudita, sem muita força. O Japão conseguiu revidar todas as possibilidades e aí montar os seus contra-ataques, aí ficar um pouco menos com a bola e fazer o que pôde. Então acho bem legal que eu prefiro o Japão jogando sem a posse de bola. Sinceramente, eu acho que jogos onde o Japão tem menos a posse de bola, o Japão tende a render melhor, porque ainda eu acredito que o Japão não tem ainda, sabe, eu gosto muito desses jogadores novos e tudo mais, mas eu ainda sinto que o Japão não tem aquele 10 que resolve a jogada, que vai lá dar o último toque, né? Então, muitas vezes tá ali o Tanaka, tá o Morita um pouco avançado às vezes, mas aí eles têm o toque um pouco mais simples, então falta aquele cara que pegava a bola e resolvia, assim, sabe? Então, mas a falta do 10 é um problema mundial, né? Então, não é o japonês não tem na sua seleção um jogador pensante. Não, isso aí praticamente não tem em quase lugar nenhum do mundo, né? Então, é um problema meio que geral. Mas eu achei interessante o Japão aprender a jogar um pouco sem a bola, né? O gol do Minami já tinha um primeiro gol ali, quase saiu, que ele estava impedido, muito bom, ele aparecendo mais. E no gol achei bem interessante que o Osako, bem apagado na partida, ele viu que ele não conseguiria alcançar na bola, né, no cruzamento do Jean Ito, e o que ele fez? Ele só fez o pivô, deixou a bola passar por ele, entendeu? Ele poderia tentar interceptar a bola, tentar matar no peito, ele deixou a bola passar por ele, e ali o Minami fez a sua finalização, que saiu meio mascadinha, não foi um puta golaço, mas o importante para dar um pouco de ânimo aí, né, pro Minami, do que provavelmente vai virar moeda de troca, né, na equipe do Liverpool e tal. Eu até vi os times que poderiam estar interessados nele, assim, e só time assim que você fala, nossa, sério, Minami, meu Deus do céu, né? Outros líderes Uniteds da vida, pai de Cristo, né? Então, espero que o futuro dele seja um pouco melhor do que isso. Mas a partida jogou muito bem, no segundo tempo teve a jogadaça, né? Já tinha feito uma incrível assistência, depois mete um puta golaço o Ito no segundo tempo, e aí praticamente mata, né, o time saudita. E uma última informação, né, bem interessante, é que existe mais uma coisa que o Moriyasu está ensinando bem para a seleção, né, Elias? Que é bater, né? O que anda fazendo falta esse time japonês, né? Nesse jogo foram 10 faltas. A gente bateu mais do que a equipe saudita, que fez apenas 6 faltas, né? Mas ainda apenas com um cartão amarelo bem bobo ali pro Itakura no começo da partida. Depois disso, o Japão conseguiu se organizar melhor defensivamente, sem fazer nenhuma falta meio boba, sem tomar nenhum cartão, e conseguiu vencer tranquilamente. Quem gosta de bater é o Maedinha, né, cara? O bicho mas tá aprendendo isso, tá empolgado. O Glu tá ensinando muito bem lá. Tá aprendendo a bater na Escócia lá. Mas é bom, porque isso perde um pouco também do medo também, né? Que o Jorge Mendes, por ter um físico... A gente sabe que o físico da seleção da Arábia Saudita é um pouco melhor que o nosso. Né? Os jogadores são um pouco mais altos, um pouco mais robustos, mas assim, não é nada também demais. Assim, não é, né, o Davi e o Golias. Não existe mais isso, né? Todo mundo é meio parelho, assim. Então acho que é bom que a gente impõe, meu. Se tiver que fazer falta, vai fazer, né? Então tem os zagueiros estão com menos medo, né, de errar as jogadas, então eles entram mais forte mesmo. Então tudo isso é uma evolução do próprio esporte, né? E nesse jogo, né, Elias, eu achei estranho que, bem, não entrou, né, o Kubinho não entrou nessa partida, né? Entrou ali o Haraguchi mais uma vez, que praticamente o Haraguchi ele entra em qualquer posição de alguém cansado, né? Alguém tá cansado um pouquinho mais pra frente, põe o Haraguchi. O volante tá cansado, põe o Haraguchi. Então o Haraguchi, né, por isso falou, o Haraguchi, ele tá na Copa de qualquer maneira, né?
É o Kono dessa geração. Exatamente, né? o Kono dessa geração. E teve um lance incrível, né? Que o nosso Asano, quando entrou, eu falei, olha, vamos ver se o Asano faz alguma coisa, né? E teve uma jogada incrível ali com o Sakai, né? O Sakai que tem muito, principalmente no futebol da França, né? Ele tinha muito disso de aparecer no ataque, né? Então ele começa uma jogada, faz ali a triangulação, recebe a bola de volta do Maeda, né? E aí ele faz um cruzamento perfeito. Infelizmente saiu mascado. Falta essa qualidade, né, no Asano, que é saber aonde bater na bola, né? Ele bate ali de qualquer maneira reto. Se ele tivesse um pouquinho mais de qualidade ali na finalização, ele teria matado esse jogo em 3-0. É uma pena. Mas eu lhe pergunto, Elias, tem alguém para ser substituto e a gente tirar o Asano da seleção? Não sei, sinceramente, se tem essa opção, porque nem o Kamada está sendo convocado mais, então meio que é isso, né? Daisen Maeda, que apareceu, graças a Deus, para auxiliar a seleção, né? E aí, na ausência aí de um Furuhashi, talvez o Mitoma nunca tenha uma chance direta nessa seleção, vai sobrar essa vaga pro Asano, né? Mas ele não vai jogar a Copa, vai ficar no bancão, acredito que ele fica no bancão. Assim como ele voou, né, foi pra outra Copa do Mundo, né, no meio da galera, né, e tá aí, né, tá sempre aí curtindo as viagens, né, tá aproveitando, né. Aproveitar e fazer umas comprinhas em Dubai, que é ali do lado, exatamente, né? Acho que é isso, né, e vai que aparece, porque o Sano até chegou a salvar o Japão muitas rodadas atrás, fazendo tudo mais, fazendo gol, mas assim, é algo muito esporádico, né, não é um cara que você consegue, eu sei que ele vai entrar e vai fazer a diferença, ele pode entrar como pode salvar o Japão, como ele pode entrar e não fazer nada, né, então pra mim o Asano é meio Ideguchi, né, na seleção, né, é um cara que tava lá e você não sabe o que esperar desse cara, né, então... Mas assim, por exemplo, o Haraguchi eu levaria pra Copa pelo esforço, né? Que ele tá jogando bem, e agora tem que ir, né? Agora tem que ir, né? Agora pô, convocou o cara eliminatório inteiro, agora tem que ir, né? Exatamente, não vai dar uma de Tite, né? Do nada tirar os caras da seleção, assim, agora tem que ir. Não vai dar uma de Zico, né? Convoca o Motoyama lá por 4 anos e não leva a Copa. Vai fazer um bagulho absurdo desse, entendeu? Então, já que tá levando, já tem. E assim, você tem que. Eu acho que o treinador ele tem que bancar suas opções, entendeu? Essa é a minha opção, esse é o cara que eu vou levar e é isso. Queira ou não, esse é o cara. Então, pelo menos eu acho que o Moriaço ele tem. Coisa que o Akira Nishino não teve, né? O Akira Nishino foi lá, vamos levar o Kagawa, a Honda, o Kazaki. Porque... Lembrando que a última vez deu ruim pro técnico do Japão quando fez isso, né? O Halil Rodinha perdeu. Sim, tem essa aí e tal, mas outros 500, né? A história do Rally Rodinha e tal. Tinha uma outra história muito dark por trás. E outra coisa, né? Muita gente já nem lembra mais dessa vindoura era, né? Do Rally Rodinha e tal, do Rally Rodite. Rally Rodinha é um termo muito pejorativo que o Elias chama ele. É um treinador que eu acho interessante, achava muito legal, tal. Tinha coisas positivas na seleção e tudo mais, mas infelizmente essa é uma história para um outro Rinomaru. Quem sabe um dia a gente faz mais Rinomaru sobre técnicos, né, nas lendas lá. A gente separa um programa para falar sobre vários. Vamos falar sobre o Javier lá, sobre Bosnios, Rally Rodinha, toda essa turma maluca aí no começo dos anos 2010 aí, que o pós-Copa, né, o pós-Copa 2014 foi assim uma loucura. 2014, final da Copa aqui no Brasil, até 2018, meu irmão, passou tanta coisa na seleção que dava um filme fácil, dava um filme muito fácil. Meu Deus. E pra finalizar a minha opinião sobre esse jogo, Elias, o Nakayama, ele fez um treinamento especial, separado da equipe, né, isso eu até coloquei lá na nossa fanpage. Tá lá na nossa fanpage no Facebook, lá cada vez mais esquecida a fanpage, né, do Rinomaru, devido às maluquices do Facebook, mas eu recomendo. Mas eu postei hoje. A gente tá sempre postando coisas lá, então seremos os Highlanders, né, os últimos McLeod no Facebook, então acompanhe o Rinomaru nas redes sociais. Sempre tem texto nosso no Facebook, tem texto no Instagram, tem texto meu no meu Twitter para quem utiliza Twitter. Então assim, sempre vai ter algum lugar a gente falando sobre alguma coisa sobre futebol japonês, então sempre fiquem de olho. E o Nakayama, ele fez um treinamento separado, e isso chamou a atenção da mídia japonesa, porque já tinha aquele negócio da galera falando mal do Nagatomo, né? Mas o Nagatomo foi titular e jogou impecavelmente, né? Nem nada passou pelo lado esquerdo ali, nada ali. Então, até o Albrican, né? Que talvez eram jogadores ali, ele e o Kano são os caras mais, digamos, mais perigosos ali desse ataque da seleção da Arábia Saudita. Todos passaram muito mal ali. E, né, passaram mal com o Taniguchi e Itakura na zaga, né? Que assim, eu fiquei meio receoso, né? Inicialmente. Mas jogaram muito bem, todo o esquema tático que o Haraguchi
o Haraguchi, que o Moriyasu fez. Tá importante. O Haraguchi talvez vai ser da seleção e vai ser o auxiliar técnico, né, do Moriyasu em algum lugar na vida dele. E o Asano vai. Nossa, com certeza. Alguma coisa, porque tem, né, tem essa história, tem essa fanfic que tem um boy love fudido ali, né, entre o Moriyasu, né, e o Asano. Mas a zaga funciona muito bem. E imagino que essa zaga, né, já meio que matou a zaga reserva do Japão, né. Então você tem Taniguchi, né, Itakura, e aí o Moriyasu, né, e o Tomiyasu, o Moriyasu, e o Moriyasu, Tomiyasu e o Yoshida são nossos zagueiros principais. Esperamos que todos cheguem muito bem para a Copa do Mundo, porque o Japão precisará de uma zaga muito coesa, né, para poder jogar uma Copa do Mundo. E é isso aí, do restante virou histórias e todo mundo quer saber, Elias. Muito bom, muito feliz, muito faceiro, mas a gente quer saber da matemática pra gente falar, é isso, tamo na Copa. Olha, a matemática perfeita mesmo seria empatar, no mínimo empatar com a Austrália. Lá em Sydney. E vencer o Vietnã. Sim, o Vietnã, que a gente sabe que, bem, o certo a gente... Pra ter 0% de risco de ficar de fora, entendeu? Isso seria... Porque assim, vamos supor, nesse momento o Japão tá com 18 pontos, certo? A Austrália tem 15. A Austrália vence o Japão e vai pra 18. Só que o que acontece? A Austrália tem 9 de saldo. E o Japão tem 6. Porque eles meteram 4, se não me engano, no Vietnã, né? Isso. Então, a Austrália vencendo, ela passa o Japão. Entendi. E aí a gente tem... Porque o critério é o saldo. Então, pra não correr um risco, assim... Por exemplo, vai que a Austrália vence o Japão... E vence a Arábia na última rodada, entendeu? Entendi. Porque assim, o próximo jogo da Arábia Saudita, né? Lembrando que o Japão volta em campo no dia, vou até confirmar aqui, se não me engano, é dia 24, exatamente, 24/3, contra a Austrália, e no dia 29/3 finaliza a sua campanha. E aí no dia 24 tem Japão e Austrália, e no mesmo dia tem Arábia Saudita e China. É quase impossível imaginar que a China não vá perder, né, para a Arábia Saudita. Então a Arábia Saudita já vai se classificar. A Arábia já tá classificada, só um aborto da natureza gigantesco tira a Arábia da Copa, né? Entendi. Aí a Arábia chegaria com 22 pontos, né? Vencendo a China. Ficaria Japão e Austrália 2 com 18, se, obviamente, a Austrália vencer o Japão. Se o Japão vencer a Austrália, meio que já mata o jogo, né? Porque o Japão já chega aos 21 pontos, né? E aí praticamente não tem mais chance de ser ultrapassado, né? Se o Japão vencer, já tá na Copa. E se empatar, fica uma vitória. Isso, porque assim, aí o Japão iria 19, a Austrália iria 16, certo? Aí, deixa eu pensar. Aí a Austrália não pode vencer a Arábia Saudita, de qualquer maneira. O ideal é empatar e vencer. Se vencer a Austrália, já fica complicado, porque a Austrália iria apenas a 18 pontos, né, Tiagão? Entendi. Bem... A matemática é simples. O ideal é vencer, mas eu acho muito difícil o Japão vencer lá em Sydney, porque é muito complicado de jogar lá. Sim. E muito provavelmente até lá o lockdown já vai ter sumido na Austrália, vão botar a casa cheia lá. E aí fica toda aquela pressão gostosa que a gente já sabe como que vai ser já, né? Exato. Bem, eu acho que o Japão ele vence fácil o Vietnã, mas ao mesmo tempo que eu falo assim, o Japão vence fácil o Vietnã, me vem à memória esse 1-0 asqueroso, né, do mês 11, que o Japão jogou assim, acho que foi a pior partida, gol do Junhaito, né, o Junhaito que já chegou, tem 4 gols, né, em 7 jogos nessa eliminatória são 4 gols e 2 assistências, então o Junhaito fez o gol ali da vitória ali, aos 17 minutos, o Japão não fez mais nada durante aquele jogo, um jogo horrível da seleção japonesa, e o Vietnã venceu a China, né, agora na última rodada, venceu, né, e tudo mais, meteu 3-1. Acabar de afundar a China, né, o Vietnã consegue finalmente a sua vindoura vitória, né, pelo menos uma vitória, né, nessa parte das eliminatórias, mas eu espero que o Japão vença e não tenha dificuldade nenhuma contra o Vietnã, mas esse 1-0 meio que fica assim, sabe que martelando na minha cabeça, puta, foi 1-0 só, foi 1-0, mas eu espero estar errado, e o jogo de volta, que vai ser em casa, né, o Japão vai jogar em casa esse jogo de volta, que aí com casa cheia o Japão vença sem nenhuma dificuldade. Eu tô com você, eu acho que o Japão joga por um empate, e infelizmente a gente vai para a última rodada comendo um pouco de unha, mas no final das contas
dando tudo certo. Mas é aquela velha história, pelo empate beleza, mas o Japão tem que jogar pra ganhar, não pode jogar pelo empate porque pode acontecer uma cagada como aconteceu lá em Riyadh, né, lá na Arábia. Assim como a gente fala, né, o Japão não sabe jogar pelo empate. Foi jogar pra empatar e perdeu. O Japão não sabe jogar pelo empate, né, então realmente tem essa complicação aí. Bem, Elias, pra gente tá toda essa complicação toda aí, e antes de você falar sobre os resultados do grupo A ali, né, que também já tá tudo resolvido no grupo A, né, um grupo muito mais fácil, né, pros seus indicados, eu separei uma listinha aqui bem interessante, que é o seguinte, Elias, o Japão nesse momento tá com 5 jogadores de seleção que estão machucados, eu vou falar 5, mas na verdade são 4, né, que é o Yoshida, o Mitoma também tá fora por lesão, o Furuhashi tá machucado, o Sei Muroya, que tá jogando lá no Hannover, também está machucado, e agora o Tomiyasu. Desses 5, Elias, talvez só o Sei Muroya, que talvez não seja nem 100% na seleção assim, ou você acha que até o Sei Muroya voltando de lesão, ele vem para essa seleção? Eu acho que o Mitoma e o Muroya correm por fora. Ah, tá. Então pra você, Yoshida, Furuhashi, Tomiyasu, esses 3 voltando da lesão é seleção. Os outros 2 correm por fora. Garantido. Seleção garantido. Entendi. Não vejo nenhum deles fora da Copa do Mundo. Ok. E alguns nomes aqui, Elias, que estão fora da seleção ou estão vindo bem aos poucos novamente para a seleção, né? Alguns já estão fora há um tempão, que são opções muito bem na Europa. Eu quero saber sua opinião sobre Daichi Kamada, Hiroki Ito, Okugawa, né? Sugawara, Hel Hatachi e Shoya Nakajima. Esses são os nomes de jogadores que estão na Europa, que já passaram um pouco para a seleção, alguns mais, outros 4 quase nada, e nesse momento estão fora da seleção. Algum desses nomes te brilha os olhos? Hatachi, né? Com certeza. O Hatachi está em franca evolução. Ele que inclusive recentemente arrebentou no Clássico de Glasgow, né? Marcando 2 gols, dando assistência. Na estreia já foi importante, né? Já criou aí, já brilhou os olhos da torcida do Celtic, né? Fez um golaço na rodada passada do Campeonato Escocês. Não foi convocado nessas eliminatórias porque o Celtic prensou a JFA e falou assim, pô, vai levar todo mundo. Ou você leva o Maedinha, ou você leva o Hatachi, né? Aí o Moriaço falou, não, chama aí o Maedinha, porque de meio campo a gente tá bem municiado pra essa convocação aí. Mas ele só ficou de fora da seleção por causa disso. Mas é um cara que eu vejo na Copa do Mundo, assim, se continuar nessa evolução e jogando bem, sabe? Okugawa, Elias. Não te brilha os olhos nem um pouco, Okugawa? O problema é que os meus olhos brilham, né? Mas tem que brilhar o do Moriaço, que é difícil, né? É que o Okugawa não teve nenhuma chance, é tão difícil pensar que agora, né, ele, né? Tá, 10 Kamada, Elias. A gente precisa de um centroavante reserva aí pra essas bagunças, né? O Kamada é um cara pra banco, né? Só que eu assim, gosto pra caralho do cara do 10 Kamada. Eu gosto dele. O Kamada é um cara de segundo tempo, na minha opinião, assim. Às vezes que o Muriaço colocou ele como titular, colocou na fogueira, né? Então ele não conseguiu render o esperado. Mas às vezes que ele entrou na etapa final, ele foi bem, sabe? Um cara pro segundo tempo pra incendiar o jogo. Um cara que tem estrutura, né, Thiagão? É um cara alto, um cara forte, pode jogar, ele é polivalente, né? Joga em todas as posições do ataque ali e na frente do meio campo, né? Então, é um cara que, pra banco, é excelente numa Copa, né? Que precisa de elenco. Entendi. Tem chances, sim. E, bem, o nome é talvez um pouco o que sempre volta, né, nos comentários de qualquer lugar da internet. E o Shoya Nakajima? Ah, esse é um sonho antigo, né, Tiagão? É um sonho antigo aí de todos os fãs de futebol japonês raiz, né? Meu sonho no bom tempo. Teu sonho também, gostaria de ver um retorno do Nakajima, né? Só que infelizmente esse sonho tá cada vez mais distante, né? Dificilmente a gente dá pra pensar que agora, né, ele vai... Assim, o futebol dele tá longe de acabar, né? Um jogador jovem e tudo mais. Assim, jovem. Já passou dos 20 e tantos, já tá meio que chegando no seu auge e a vida dele é uma bagunça. Isso. Do Shoya Nakajima, né? Assim, na minha seleção, se eu fosse treinador do JFA, o Nakajima era o 10 da equipe, titular absoluto, assim, um cara intocável, né? Porque eu gosto muito dele. Mas, fazer o que? A não ser que o Nakajima seja o Okubo aí da Copa 2022 e apareça do nada, assim,
de última hora analisam, né? Eu falei o Sugawara, né? Até acabei confundindo, é o Yukinari Sugawara, né? Ele é muito jovem ainda, né? Então, né, talvez assim, pra essa geração ele apareça aí, talvez uma próxima Copa do Mundo, né? Mas eu acho interessante que ele joga em várias posições, né? Ele é lateral direito, mas ele já sabe jogar também de ponta direita, ele também já jogou umas partidas como zagueiro, né? Então, acho um nome interessante, assim. E todo mundo, Elias, odeia meio um pouco o Hiroki Ito, né? Eu não entendo muito bem porque a galera odeia tanto o Hiroki Ito. Não tenho nada contra ele, não, cara. Acho que é legal, acho que é, assim, esforçado. Acho o Hiroki Ito esforçado. E é um cara que a gente viu pessoalmente, Sim, né, lá no hotel. Hiroki Ito e tal. Ele faz parte da trupe do Yusuke Urameshi. Isso, ele é bem Urameshi, assim, bem, bem cara de bravo e tal. Assim, é um belo zagueiro, né? Também 22 anos, também, novíssimo de tudo também. Pra essa seleção pra agora, meio que, né, não vai ter muita opção, né? Mas quem sabe aí pra um futuro próximo. O Hiroki Ito que nasceu na cidade mais brasileira do Japão, né, Onde que ele nasceu? Hamamatsu. Lá em Hamamatsu, lá... Tem muito brasileiro lá, né? Com certeza algum brasileiro já deve ter trombado por lá já. Vai ver, ele pegou essa marra dos próprios brasileiros. Exatamente, né? grande Ito. Elias, e aí o grupo A? Tudo tranquilo já? Já deu Irã, primeira seleção classificada, Coreia do Sul também nessa última rodada também já se classificou. Você tá 0% impressionado com tudo isso ou você esperava algo diferente? Não esperava nada diferente. Eu esperava uma resistência maior dos Emirados, né? Que sempre foi uma equipe mais talentosa, uma equipe mais técnica, assim. Mas deu aquela famosa peidada na farofa, né? Então, não me surpreendeu. Até, na verdade, me surpreendeu que demorou para sair essa classificação das equipes. Até achei que ia se classificar antes, né? Mas estão aí, né? Ainda correm por fora para repescagem 3 seleções, Thiagão. Para você ver, ó. Os Emirados Árabes têm 9 pontos, Líbano tem 6 e o Iraque tem 5, né? Essas 3 equipes têm chance de classificação na repescagem e apenas a Síria no momento está eliminado com 2 pontos, né? Coitada da Síria. A Síria, tanto a Síria como a China, né? São equipes que jogam em Dubai, eles não jogam em casa, e o próprio Iraque também, né? Cara, o Líbano, é uma bagunça nesse negócio, né? O Iraque também não joga em casa, joga em Dubai. O Líbano não tenho certeza, mas acho que também tá jogando em Dubai. Eu sei que Dubai tem sido o QG de várias seleções aí nessa fase final dos eliminatórios. Os problemas políticos da parte, né, da parte árabe ali e tal, da Ásia ali, realmente, né, é muito complexo. Eu acho até que o Líbano, se ele vencer a Síria, que eu tava até vendo aqui, os primos do Elias jogam contra a Síria e depois finaliza contra o Irã fora de casa, né? Aí já é um pouco embaçado. Mas se vencer a Síria e dependendo dos resultados ali dos Emirados Árabes, dá pra pelo menos para a última rodada ter aquele, né, aquela vontade final, né? Quem sabe, né? O Irã já classificado, líder do grupo, tranquilaço, né? Quem sabe, né? Veremos, né? E você comentou sobre a crise política aí nesses lugares. Eu, como vivo muito na comunidade árabe, né, devido à minha descendência, assim, cara, eu não conheço um torcedor de país do Oriente Médio que goste da Arábia Saudita. Sério, mesmo? É odiado por todos, cara. Todo mundo detesta a Arábia, tem uma rivalidade monstra, não só no futebol, como no país em si, né? Devido às relações diplomáticas que a Arábia tem com alguns países, sabe? E por ter esse estilo mais predatório na economia, sabe? Digamos que a Arábia Saudita é os Estados Unidos do Oriente Médio, sabe? Caramba, eu não tinha noção disso não, mas bem, faz sentido, né, se você vê o tamanho da Arábia Saudita, tudo, né, a parte financeira e todos os embrólios que toda essa turma, assim... A parte petroleira, né? Então realmente imagino que, assim, os problemas políticos, até eu sempre que tem oportunidade eu recomendo, os caras nem sabem que a gente existe, mas sempre recomendo a galera ali do Xadrez Verbal, ali, eles têm ali As Fronteiras Invisíveis do Futebol, um podcast inacreditável, assim, bom demais, que claro, o futebol é um plano de fundo, mas eles falam sobre a política internacional, né, a vida daquele, como é que o futebol chegou naquele país ali, então eles têm vários programas sobre equipes do Oriente Médio, sobre o futebol do Oriente Médio, e assim, é uma história mais cabeluda do que a outra, então recomendo aí para todos os nossos ouvintes. Então, bem, acredito que é isso, não deve ter nada muito diferente, né? Ainda acho que os Emirados Árabes também acaba ficando um pouco mais fácil, né? Eles terem essa terceira vaga, né?
E como você falou, até demorou demais, né? Pelo nível do grupo e pela facilidade que Irã teve. Tá bom, muito fraco, os times horríveis. Assim, até a própria Coreia do Sul tirando o som, meu Deus. Sim, eu vi do céu. os últimos joguinhos deles também, não... Nossa, o Irã e Coreia eu não consegui assistir inteiro o jogo. Eu fico meio preocupado que, assim, bem, na época de Copa do Mundo, a gente é a chance de todo mundo ver essas equipes, né? E aí chegar o futebol asiático tão defasado, assim, em qualidade, é uma coisa que me preocupa um pouco, assim. Não só pelo Japão, né? Porque dependendo do grupo que cair, Japão, Coreia do Sul e Irã, a gente tem chance de ser massacrado. Isso pode acontecer, literalmente, né? Com claro. um BO aí cair numa chave com França, tal, essas equipes que andam muito, muito fortes ultimamente. Cai num grupo da morte. Exato. Né? Então, a gente espera que os grupos ajudem. Claro, o Japão ainda não está 100%, mas está bem encaminhado. Né? É uma outra seleção também que não precisa ter sofrido tudo isso, né? Se não tivesse tido aquela derrota besta, né, para a seleção de Oman lá na primeira rodada, nada disso estaria acontecendo, né? Tudo estaria muito mais tranquilo. Estava classificado. Já estaria tudo tranquilo, mas infelizmente nem tudo acontece como a gente quer, né? A gente espera que as próximas rodadas, que claro, vai ter bastante número falando sobre isso, a gente apenas confirme, né, essa facilidade. O Japão voltou a jogar bem e está merecendo sim essa vaga direta para a Copa do Mundo, e a gente espera que ela venha aí, nem que venha em Sydney, né, para dar um pouco de moral para a seleção, e se não vier em Sydney, que venha jogando no Saitama no final do mês de março. E Elias, sempre bom lembrar os nossos ouvintes que a partir de 2022 a gente está com projetos novos, então a galera deve ter visto já os nossos vídeos sobre os pós-jogos da seleção japonesa, que são um complemento para o Rinomaru Podcast, são análises rápidas que a gente está fazendo, e obviamente vai ter vídeos tirando análise de jogo, onde a Elisa vai falar sobre determinados jogadores, determinados times, então tem bastante pauta que a gente vai trazer em vídeo, né, só que vídeos mais curtos, e aí o grosso, né, da parada, a parada mais conversada, com mais tempo, a gente deixa para o nosso carro-chefe principal, que é o nosso podcast, mas o vídeo a gente vai começar a explorar um pouco mais, espero que vocês gostem, deixe nos comentários o que vocês acham melhor para os vídeos, o que vocês acham que é melhor para estar melhorando, como que a gente pode trazer novos formatos, e aí a gente vai tentando se adequar a tudo isso para essa temporada 2022, que está só começando. Maravilha, só para encerrar o programa eu quero falar mais 3 coisinhas. Primeira, a situação do grupo. A Arábia Saudita é líder com 19 pontinhos, seguido de Japão em 18 em segundo. Equipes que estariam na Copa no momento. Em terceiro temos a Austrália com 15 e os eliminados, né? Infelizmente, Oman em quarto com apenas 8 pontos. Caso vença suas partidas, não chega, né, Thiagão? Uma pontuação para classificação da Copa do Mundo. Chega apenas a 14 pontos, né? Então já está fora da repescagem. China em quinto com 5 pontos e na última colocação o Vietnã com 3, né? Lembrando que os próximos confrontos aí são muito importantes. Temos Austrália e Japão. Ainda não se sabe se vai ser em Melbourne ou em Sydney o jogo, né? Ainda veremos. Temos aí China contra a seleção da Arábia Saudita. E a última rodada vai pegar fogo, né? Olha só, Arábia Saudita contra a Austrália e Japão contra o Vietnã, né? Então, são jogos aí que realmente vão dar muito o que falar, né? E um dado curioso, né, que nessa seleção de Oman aí, Thiagão, o técnico da seleção é o Branco Elite, né? O Branco Ivankovic, né? O Branco Ivankovic, para quem não se lembra, foi o assistente técnico do nosso querido treinador da Copa de 98 da Croácia, né? O Ciro Blažević. Ah, ele? Caramba, velho, que foda. Ele, é o assistente. Olha só, bem, trabalho difícil, né, com a seleção de Oman, que não tem muito material bruto ali, né, tem que ser bastante, né, tem que ter bastante paciência, né, mas assim, essas equipes chegaram, né, na terceira fase das eliminatórias, né, tanto Oman e Vietnã, principalmente o Vietnã, operaram praticamente um milagre para chegar nessa parte então assim, espero que sejam trabalhos que tenham uma continuidade, já que eles estão praticamente, né, já sem chance nenhuma de chegar na Copa do Mundo, mas pelo menos para ter continuidade, porque Oman, Vietnã, China precisam de trabalho. Assim, o próprio Líbano, Emirados Árabes, Iraque, essas seleções que chegam, pode ver que elas têm trabalho muito curto na maioria das vezes, né? O cara não consegue, troca, né? Não tem uma continuidade, né? E a gente tá vendo por A mais B em vários lugares do mundo que a continuidade meio que, né, que dá força da seleção a longo prazo, né? Então, espero que todas essas equipes que estão fora da Copa 2022 que tenham planos, né, para serem traçados
preparados para as próximas eliminatórias e quem sabe a gente ter algo diferente, né, para a próxima Copa do Mundo depois do Catar. E o Oman foi uma dessas seleções que cresceu muito, né, de coadjuvante, assim, conseguiu bons lampejos, vem fazendo aí uma boa eliminatória, mas por detalhes, né, perde jogo por detalhes, por falha defensiva, por falha de goleiro principalmente, né, Tiagão? Essas duas últimas partidas, por falhas bizonhas do goleiro, perdeu para a Arábia e empatou com a Austrália, ainda que conseguiu empatar com a Austrália, né, Tiagão? Diminuiu um pouco o prejuízo, mas é uma equipe que está amadurecendo, ainda vai dar o que falar aí no cenário asiático. Exatamente, é exatamente. Isso aí a gente volta no próximo mês falando sobre mais seleção, logo tem J-League, então tem muita coisa no mês de fevereiro. A gente mantém vocês informados sobre tudo acontecer e logo na metade do mês de fevereiro na metade não, no final do mês de fevereiro tem convocação e tudo mais, então tem muita coisa pra estar rolando e a gente volta na próxima semana. É isso aí, galerinha. Tiagão, muito obrigado. E Rinomaru, levando o melhor futebol japonês para vocês, galera. Valeu. Um forte abraço, com Deus. Tchau, tchau. Sayonara.